Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Cumprimento os que estão em casa também. Em nome de Jesus, que seja alcançado por esta palavra, por este culto, e que Deus fale com você, aí onde você estiver, tá bom? Nós queremos fazer uma oração agora e consagrar este momento de adoração exclusivamente ao nosso Deus. Amém? Pode orar comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos aqui hoje na tua casa, neste lugar de oração. Ó Deus, dedicamos este tempo, este momento, Pai, para te adorar. Dedicamos este momento para render a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, recebe, Senhor, dos nossos lábios a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, por estarmos aqui e termos a oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua presença, de estarmos aonde o Senhor está. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui conosco na igreja e também aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo através dos meios de comunicação. Que o Senhor os alcance e os abençoe, Pai. Ó Deus, o Senhor venha curar, o Senhor venha transformar, libertar. Ó Deus, o Senhor venha trazer paz, o Senhor venha trazer alegria àqueles que estão entristecidos, aqueles que estão, Pai, amargurados. Ó Deus, eles possam ser impactados, ó Deus, com estes louvores que vão ser entoados, com a palavra que vai ser anunciada, e o teu nome, Pai, continuamente será exaltado para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos, quero convidá-los para uma leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 41. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 41 e o verso de número 38. 38, Gênesis, capítulo 41. Glória a Deus. Você que está na sua casa também pode conferir na palavra de Deus esse verso. Nós vamos ler apenas o verso de número 38, 39 e 40. Diz assim o verso de número 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém? Curva as suas cabeças. Pai, nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra. E eu sei, Pai, que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Creio que existem pessoas, ó Deus, que precisam ouvir o que o Senhor vai dizer nesta noite. Pai, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, convencer, ó Deus, cada um de nós, da verdade, da justiça e do juízo, para que nós possamos, Pai, sermos abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor me colocou uma palavra aqui, e acrescentando ainda algumas partes para nossa edificação, relembrando e contextualizando para os meus amigos e irmãos que não conhecem porventura o texto, né, sabendo que José, filho de Jacó,
Deus deu a ele sonhos extraordinários, sonhos grandes. Eu já vou começar dizendo para você que sonha, que tem sonhos, que tem projetos. Nós podemos aprender muito com a vida de José. Podemos aprender muito como o nosso sonho poderá tornar-se realidade. É preciso sonhar, claro, é importante ter sonhos, mas de nada vale o sonho se nós não conseguirmos ver esse sonho sendo realizado. Mas em Cristo nós podemos ver os nossos projetos, os nossos sonhos serem concretizados, serem realizados. Não desista do seu sonho, não desanime na caminhada. Existe um processo, existe uma trajetória, mas poderá sim existir um final feliz para o seu sonho, em nome de Jesus. Deus deu um sonho para José, e no sonho que Deus deu para José, Ele mostrou a José que ele seria governador, que ele seria alguém que estaria na liderança e no comando de um grande povo, e até mesmo da sua família. E como nós ouvimos a mensagem quando foi pregada sobre a túnica manchada de José, esse sonho de José, ele provocou nos seus irmãos uma palavra chamada inveja, ciúmes, que muitas vezes, atinge muitas pessoas. Palavra esta que muitas vezes um descuido, uma falta de maturidade leva a situações trágicas. Mas Deus estava por trás de todo o processo que José passou. E os seus irmãos, como diz a Bíblia, estou só contextualizando, não é esse o assunto que eu quero lhe dizer, mas contextualizando para você retomar aí esta palavra embasada na história de José. Os seus irmãos, eles por inveja, eles primeiro tramam contra a vida de José para o matá-lo. Mas um dos seus irmãos ali intercede e não deixa que isto acontece. Mas outras coisas aconteceram, e não foram coisas agradáveis, não foram coisas boas. Diz a Bíblia que ele foi vendido, ou primeiro ele foi lançado na cova, num poço, mas depois eles resolveram tirar do poço e vendê-los como escravo a um pessoal que fazia comercialização de escravos no Egito, e ele foi vendido como escravo, e diz a Bíblia que quando os irmãos de José retornaram, levaram a túnica, mataram um animal e sujaram a túnica de José, e então o seu pai, Jacó, quando viu a túnica manchada, logicamente que entendeu que José tinha sido morto por alguma fera, por algum animal feroz, que estava no campo. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que José, ele tinha uma túnica. A túnica de José, ela foi manchada com a mentira.
ela foi manchada com a maldade, ela foi manchada com a inveja, ela foi manchada com os ciúmes. Mas o mais importante é que José não se manchou durante toda a sua trajetória até ser um vencedor e o seu sonho se concretizar na sua totalidade. A túnica foi manchada, mas José continuou com a sua vida pura diante de Deus. José continuou com a sua obediência e a sua fidelidade para com Deus. Então o que eu quero trazer para você nesta noite, para vocês todos, quais são as características que poderá fazer o seu sonho se concretizar? Qual é a característica que Deus vai enxergar em você, que Deus vai olhar para você, para fazer você um vencedor e um realizador do seu sonho? Porque muitos sonham, muitos fazem planos, muitos têm projetos, muitos têm boa intenção, muitos caminham por um tempo, mas poucos chegam no final sem se manchar. Poucos chegam no final sem desistir do propósito e do seu sonho. Deus não te deu um sonho para você não realizar. Porém, é fato que muitos não realizam os seus sonhos. Aí você pode me perguntar, mas mesmo eu sendo cristão, crente, sim. Mas mesmo eu vindo ou indo à igreja, pode acontecer dos meus sonhos não serem realizados? Sim. Mesmo eu ocupando uma função ministerial na igreja, pode o meu sonho não ser realizado? Sim. O que vai fazer o seu sonho realizado não é você ter 20 anos, 30 anos de igreja, de crente, de evangélico ou de qualquer outra religião. O que vai fazer o seu sonho realizado não é a sua aparência e nem aquilo que as pessoas podem ver em você. Por mais incrível que pareça, mas o que vai fazer, escute essa, o que vai fazer o seu sonho ser realizado, na maioria das vezes, é aquilo que ninguém vê. É aquilo que ninguém enxerga. É aquilo que ninguém aplaude. É o que vai fazer o seu sonho ser realizado. Imagine vocês, José foi tirado do meio do seu povo. José estava ali, filho de Jacó, que era filho de Abraão, que foi escolhido para ser a nação de Deus, a nação referência, a nação, exemplo. Mas José foi tirado do meio do seu povo e foi colocado no meio de um povo totalmente contrário ao povo de Deus, um povo idólatra, um povo imoral,
um povo que não temia a Deus. José então teria toda oportunidade de se adaptar ao seu novo meio, aos novos costumes, a nova religião. José tinha toda a oportunidade de mudar quem ele era, sem que ninguém pudesse condená-lo por isso, a não ser Deus. O seu pai não estava perto para ver a sua atitude. O seu pai não estava perto para ver o seu comportamento. O seu pai não estava perto, para que José tivesse algum receio de desagradá-lo. Ele estava em um lugar propício a fazer a vontade da carne. Ele estava num lugar propício a viver uma vida sem limites. Ele estava num lugar propício a viver no pecado. Mas como eu disse no início da palavra, a túnica de José foi manchada, mas José continuou sendo íntegro. Muitas pessoas vão aqui fazer como alegoria. A túnica é algo externo, é algo que você coloca por cima do seu corpo, não é algo que faz parte de você. Muitas pessoas estão vestidas de algo que não é elas, de algo que não representa o que está dentro delas, que realmente é apenas uma aparência. José não estava com a túnica, mas ele tinha um compromisso de viver uma vida de obediência a Deus e de temor a Deus. Não é a sua aparência, vou dizer aqui, não é a sua túnica que vai fazer você um vencedor, um realizador dos seus sonhos, porque a túnica ficou lá para trás. Não foi a túnica que fez José um vencedor, mas foi José, mesmo sem a túnica, temendo a Deus e não deixando de obedecer a sua palavra. Independente de alguém estar vendo ou não, independente se alguém estava notando ou não, ele tinha um compromisso com Deus. Mais ou menos assim, vocês que estão aqui na igreja, Deus está olhando para vocês. E aqui vocês estão adorando, aqui vocês estão cantando, aqui vocês estão glorificando. E Deus, quando José estava no meio dos seus irmãos, no meio da sua família ali, debaixo da vista do seu pai, Isaac, na verdade Israel, Deus olhava para José, no meio dos seus irmãos. E Deus tinha uma conclusão, uma percepção de quem era José. Agora, diferente é Deus ver José quando ele estava na cova. Diferente é Deus ver José quando ele estava na casa de Potifar,
que ele rejeitou uma proposta, muitas vezes para muitos irrejeitável. Uma coisa é Deus te ver aqui dentro da igreja. Uma coisa é Deus te ver, você como marido, quando está perto da sua esposa. Uma coisa é Deus te ver, você esposa, quando está perto do seu marido. Mas o que mais pesa é quando Deus te vê, né, como marido longe da sua esposa e aprova o seu comportamento. É quando Deus te vê como esposa longe do teu esposo e aprova o seu comportamento. Atitudes que promovem, atitudes que fazem os seus sonhos se tornarem realidade. Quem quer realizar o seu sonho? Levante só a sua mão assim, olha aí. Todos querem. Existe um processo, e é muito verdadeiro o que eu estou dizendo para você. Deus, Ele conhece todas as coisas. Nós estávamos hoje na rádio ainda falando sobre os atributos de Deus, como Deus sendo onipotente, Deus onisciente e Deus onipresente. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Deus onisciente, Deus onipotente e Deus onipresente. O teu esposo não está perto de você? Não, mas Deus é onipresente. Ele está perto de você. A sua esposa não está perto de você, mas Deus é onipresente. Ele está vendo tudo o que nós estamos fazendo. E aí, mais ainda do que isso, quando a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, nós entendemos que Deus, então, Ele conhece, Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de tudo. Ou seja, o que você está pensando agora, e o que você pensou durante toda a sua vida, está diante de Deus, está visível a Deus. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que a túnica não representa muito. Se você perdeu a túnica, como José, né? Rasgaram a sua túnica, sujaram de sangue, mancharam com a mentira, mas isso não vai mudar quem você é, se verdadeiramente você é alguém que tem um compromisso com Deus. Quando José chega diante de Faraó, todos nós conhecemos a história que ele é chamado da prisão para estar interpretando o sonho de Faraó. Que ele interpreta o sonho de Faraó, que Deus dá sabedoria a ele, que Deus dá entendimento a ele, e ele então aconselha Faraó a arrumar alguém para colocar o plano em execução, para gerenciar o plano que Deus tinha dado para Faraó no Egito. E essa expressão, irmãos, preste atenção, meus amigos, esta expressão é o êxtase dessa palavra que eu quero dizer para você. Essa expressão de Faraó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faraó podia já ter errado muito.
Faraó podia já ter falhado muito, feito muitas coisas fora da direção de Deus, mas nesse momento, a boca de Faraó era a boca de Deus. Por quê? Porque o que ele viu, o que ele pensou, o que ele imaginou, não era algo possível para os homens ver, era algo que somente Deus poderia fazer alguém reconhecer. Porque Faraó, ele usa a expressão assim, olha: acharíamos um homem como este. Preste atenção, traga para a sua vida, você também que tem sonhos. Como que Deus está te vendo no lugar secreto, no seu secreto, no lugar distante, porque José estava tão distante do seu povo, da sua família, mas tão distante. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha Messenger, não tinha esses meios todos que tem aí de comunicação. Não tinha nada. Estava distante do seu povo. Ou seja, a pergunta que eu faço para você: quando você está distante, desconectado, teu celular está desligado, sua família está longe, as pessoas que te conhecem estão longe, ninguém te vê. A pergunta é: como Deus te vê neste momento? Como Deus te vê nesta distância do julgamento humano? Porque tem algo que as pessoas se prendem muito fácil. Olha, eu vou ser assim porque senão vai ficar ruim para mim. Eu vou agir assim porque senão vão falar de mim. Eu vou fazer isso porque senão eles vão pensar em mal de mim. Ou seja, a motivação é o outro. A motivação é a família. A motivação são as pessoas. Mas a pergunta é: e quando não existir nada disso, não existir pessoas, não existir família, não existir igreja, não existir pastor, não existir ninguém, o que vai motivar-nos a trilharmos uma vida de temor e de honra a Deus? É isso que faz a diferença. Essa expressão de Faraó: acharíamos um homem como este. Deus fez Faraó enxergar não apenas aquele momento que José interpretou o sonho, mas eu creio que Deus fez Faraó enxergar o caráter de José. Deus fez Faraó enxergar as qualidades interiores de José. Ele não tinha convivência com José até aquele momento. Como pode alguém pegar um jovem, um homem, na verdade, cerca de 30 anos tinha José, e falar assim, lá da prisão, preste atenção, pegar alguém lá da prisão, e falar assim: olha, você vai ser o maior aqui no Egito, só abaixo de mim, está tudo sobre o seu comando. Só foi feito isso porque Deus revelou para Faraó
quem realmente José era, perto da família e longe da família, perto da igreja e longe da igreja. Deus revelou para José, para Faraó, as qualidades de José. Então vamos lá. A primeira qualidade de José, que eu quero destacar para vocês aqui, a persistência. Quantas pessoas começam e não terminam? Quantas pessoas desanimam quando aparece a primeira dificuldade? Quantas pessoas desanimam quando aparece a primeira perseguição? Quantas pessoas desanimam quando aparece a primeira calúnia? Qualidade que fez José ser um vencedor: a persistência, firme no seu propósito, firme no seu chamado, firme na sua vocação. Ou seja, o poço que ele foi jogado não fez ele desistir. Ser vendido como escravo não fez ele desistir. Pensa que é fácil? Isso significa humilhação. Isso significa desprezo. Eu estou falando com você, comigo aqui também. Você suporta isso? Você suporta a humilhação? Você suporta o desprezo? Você suporta as propostas da mulher de Potifar? Você suporta a tentação que muitas vezes o inimigo quer colocar diante de você para fazer você ser infiel? A persistência de alguém que sabia aonde queria chegar e aonde Deus tinha colocado no seu coração que iria o colocar, mais cedo ou mais tarde. No caso de José foi cerca de 13 anos para isso acontecer. Quanto tempo que você está buscando? Quanto tempo que você está sonhando? Quanto tempo que você está com esse objetivo? E quando vem as dificuldades, você tem persistido? Quando vem as dificuldades, você tem mantido firme o seu propósito ou não? Não me é mais conveniente, não quero mais, vou desistir. Nunca vimos sair da palavra da boca de José uma palavra dizendo: Senhor, quer saber de uma coisa? Dá esse sonho para outro. Nunca vimos sair da boca de José uma palavra: Senhor, eu não quero mais, eu prefiro abrir mão disso, está muito difícil, vou parar, né? Vou aproveitar a minha vida, vou curtir a minha juventude, a minha mocidade. Não, nunca vimos da boca de José sair algo desse nível. Ele tinha consigo uma qualidade, que era a persistência na busca do seu objetivo. Outra qualidade que José tinha, dentre muitas outras, mas para pontuar, a sua fidelidade com Deus e com os homens. Potifar chegou em José e disse assim: olha, José, está aqui a minha casa, os meus bens, as minhas riquezas, a minha família, a minha esposa. Olha só para você ver, está aqui nas tuas mãos. Ele tinha a oportunidade de se corromper, ele tinha a oportunidade de trair o seu Senhor, ele teve a oportunidade de ser infiel, mas a Bíblia diz que ele
permaneceu fiel, porque ele rejeitou aquilo que Deus não se agradava. Então, uma outra atitude, que eu disse aqui, a primeira, a persistência, a segunda, a fidelidade com os homens e com Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu sou fiel a Deus. Aí você é fiel a Deus, mas você enrola os homens, né? Você mente aos homens. Esses dias eu estava conversando com alguém que contratou um pedreiro para fazer um serviço na sua casa e o pedreiro fez ali um serviço mal feito, e o pedreiro, ele era até um pastor. E a casa estava caindo, a pessoa foi lá, preciso que você arrume. Aí o pastor falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Na igreja eu sou pastor, aqui é negócio, isso aí, eu não tenho nada com isso, né? Você querer dizer que você é fiel a Deus e não é fiel aos homens, você está mentindo para você mesmo. Uma pessoa me diz uma passagem interessante que eu achei bacana que aconteceu. Uma pessoa de Deus, porque ele disse que foi viajar um dia com os familiares, amigos, e foi para São Paulo, parou num poço na rodovia, e quando você para no restaurante, na lanchonete para comer alguma coisa, você pega aquele cartão, como que chama? A comanda, aquela comanda, e eles estavam em várias pessoas. Aí ele disse assim, não, olha, vocês podem marcar tudo nessa comanda aqui, que eu vou pagar, então não precisa marcar em todas, marcam todas nessas comandas. E marcaram nessa comanda, e tinham várias pessoas, e ficaram ali, comeram, beberam e tal, foram passar no caixa. Ele pegou a comanda dele e colocou no bolso. Involuntariamente ele esqueceu a comanda no bolso, pegou as outras comandas e deu para a pessoa do caixa. A pessoa do caixa pegou as comandas, foi passando, não tinha consumo, foi passando 1, 2, 3, 4, 5, tinha várias comandas, passaram, não tinha nem, estava zerado, e disse assim, mas não teve consumo? Aí essa pessoa falou, não teve consumo. Mas você lembra o que foi? Não, foi isso, foi fazendo uma relação do que foi. Segunda pessoa me disse que ficou em torno de quase R$100, aí ele pagou a pessoa no caixa e foi saindo. Quando ele foi saindo, o alarme disparou. Aí chegou o segurança e falou, você está com a comanda no bolso. Aí ele bateu a mão no bolso e falou, eu estou mesmo. A moça atrás, o caixa ainda não tinha fechado. Ele voltou e deu a comanda para a moça. Aí a moça conferiu, bateu 100% do que ele tinha dito com aquilo que estava na comanda. Aí o pessoal falou, parabéns pela tua honestidade, né? Você falou a verdade. Ele não sabia que o alarme ia disparar, mas a questão é, como que nós agimos diante dessas situações que ninguém vê? Imagina se ele tivesse falado a metade, deixa eu dar uma economizada aqui, vou falar só a metade ou alguma coisa aqui, passar e tal, e vou levar vantagem. Poderia até passar diante dos homens, poderia ninguém ter notado. E eu volto a dizer, você não tem que fazer para não ser notado pelos homens, ou para ser aprovado pelos homens, você tem que fazer para ser aprovado por Deus. Então José, ele tinha esta qualidade, ele tinha fidelidade para com Deus e para com os homens. E Deus honrou a sua atitude. Vamos falar de mais uma qualidade apenas, para nós terminarmos aqui. Mais uma qualidade que José tinha. Quando José assume o cargo, a função
A Bíblia diz que tinham 7 anos de vacas gordas, e depois 7 anos de vacas magras. 7 anos, Deus deu a sabedoria, José encheu os celeiros, e fez um grande estoque, um grande armazém de alimentos. E a Bíblia diz que passados os anos de fartura, veio os anos de fome, de seca, e os povos começaram a procurar o Egito, porque ficaram sabendo que no Egito tinha alimento. E quem aparece lá procurando alimento? Os seus irmãos, não é? Os seus irmãos. E aí eu te pergunto, depois de tudo que os seus irmãos fez você passar, aí tem umas pessoas que dizem assim, ó, Deus vai me perdoar, mas eu quero que esse meu irmão me exploda para lá. Não é isso? Depois de tudo que os seus irmãos fizeram passar, venderam, jogaram na cova. E eu acho que o pior de tudo, e eu vou dizer a verdade para você, o que eu penso, o pior de tudo não foi a cova, o pior não foi ser vendido como escravo, o pior não foi ser caluniado pela mulher de Potifar, o pior não foi ser lançado na prisão injustamente. Acho que o pior foi ele lembrar do seu pai e saber que o seu pai tinha sofrido, né, pela sua ausência, e talvez ele pudesse imaginar, Senhor, será que meu pai ainda vive? Será que não vive? Imagine, pessoal, que tormenta. Ele era um filho querido do seu pai, e eu entendo que era recíproco, que José também amava o seu pai, e os seus irmãos separaram isso, não deram o direito dele abraçar o seu pai, não deram o direito para ele despedir do seu pai, não, arrancaram. É pior do que quando morre, porque você morreu, então você sabe que morreu. Se Israel, Jacó, soubesse que José verdadeiramente tinha morrido, ele podia descansar o seu coração, olha, morreu, está com o Senhor, passou por outra vida. Mas não, aquela dúvida, aquela incerteza de Israel para José e de José para Israel. Ele lembrar do seu pai, ele lembrar, né, da sua infância, e estar tão distante e não saber se está vivo, se está bem, se precisa dele ou não. Então isso eu acho que é o que mais fez José sofrer. Mas como eu disse, a terceira qualidade de José, alguém que não deixou o seu coração encher de maldade. Alguém que guardou o seu coração da maldade. Alguém que guardou o seu coração da ira. Alguém que guardou o seu coração, né, da calúnia, da perseguição, da inveja. Alguém que não deixou também o orgulho entrar no seu coração para dizer assim, olha, agora eu sou um governador, eu vou lá querer conversar com os meus irmãos que fizeram tudo isso comigo. Mas a Bíblia diz que quando seus irmãos chegaram, teve todo um processo, mas José se revelou para os seus irmãos, e ele chorou tanto, a Bíblia diz que ele deu um grito e chorou, porque sabe o que representa isso? Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo vendido como escravo, José manteve dentro dele um amor para com os seus irmãos. Você aguenta isso? Você quer ter o sonho realizado? Você aguenta isso? Você quer a bênção de Deus? Você aguenta isso?
Porque amar aqueles que faz bem para a gente é fácil. Amar aqueles que nos dá presente, que nos abraça, que são bons para conosco, é fácil. Por isso que Jesus depois, lá adiante, né, muito tempo depois, Jesus vai ensinar: olha, você deve amar os seus inimigos. Entende, pessoal, o comportamento de José? Então vamos lá, 3 coisas, não temos tempo de seguir. 3 coisas, 3 atitudes, 3 comportamentos muito nítido na vida de José: fidelidade, persistência, perdão e amor, coração limpo, coração puro. Fique de pé, igreja. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei por experiência de vida que é difícil. Eu sei que muitas vezes, meu amigo, você que está nos assistindo aí, você que muitas vezes dá vontade de desanimar. Eu sei que muitas vezes dá vontade de parar, dá vontade de abrir mão de tudo. Mas aprenda com José: persistência. Eu sei que muitas vezes acontece coisas na sua vida, na nossa vida, que nós podemos até dizer assim: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não tem mais um pacto comigo, não tem mais uma aliança comigo, Senhor. Olha o que está acontecendo. Olha o momento que eu estou vivendo, olha a tribulação que eu estou passando, olha a enfermidade, olha a miséria, olha a falta disso, a falta daquilo, olha o que eu estou passando. Eu não mereço, Deus. Mas, diante de tudo que José passou, ele manteve a sua fidelidade para com Deus. Aprendamos com José ser fiel em todos os momentos. Ser fiel no momento fácil não tem muito sentido. Ser fiel no momento de provação. Fidelidade ao Senhor em todo tempo, independente das circunstâncias. Ser fiel ao Senhor. Você que foi machucado, você que foi ferido por um amigo, por um familiar, por um parente, por um esposo, pela esposa, você que está nos assistindo, você que foi ferido por uma situação, eu sei que dói. Eu sei que dói, e dói demais. Mas aprendamos com José, não deixar o nosso coração endurecer a tal ponto de não ser capaz de perdoar, de não ser capaz de estender a mão quando os nossos que fizeram mal, os nossos inimigos, vamos dizer assim, no caso de José não eram seus inimigos, eram seus irmãos, mas que fizeram talvez pior do que um inimigo fazia, porque muitas vezes é mais doído uma traição de alguém que é próximo, de alguém que é família, do que uma coisa de alguém que não tem muito a ver com a gente, porque se falar, tem muito elo, mas quando tem elo, quando tem ligação, e José era irmão, tinha ligação, tinha sangue envolvido, tinha, né, uma identidade junto, tinha uma vida junto. Então, essas pessoas quando nos ferem, dói muito. Criam, muitas vezes, tristeza imensa, angústia. Talvez você seja uma dessas pessoas que está angustiado, que você vem na igreja, você vai na igreja, você ouve a palavra, você até mesmo tem uma função na igreja, mas está carregando este peso, essa mágoa, essa tristeza, não conseguiu abrir o coração novamente para essa pessoa dizer: vem que eu te amo, eu te perdoo, eu te aceito, eu te entendo. E foi isso que José fez.
José, quando seus irmãos se revelam ali para José, José poderia ter falado assim: agora eles estão aqui, agora eles vão pagar pelo que eles fizeram. Não tem comida em lugar nenhum, agora eu vou fazê-los padecer de fome. Talvez um homem comum, com o coração cheio de maldade, agiria assim. Mas José, ele abraça os seus irmãos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz: de tudo que deves guardar, guarda primeiro o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Você vai agir conforme o teu coração, você tem que guardar o teu coração dessas coisas. Eu perguntei no começo da mensagem, eu repito agora: quem quer ter o sonho realizado, levante a mão. Se você quer o sonho realizado, pelo menos essas 3 características têm que acontecer: a persistência, a fidelidade e um coração quebrantado de amor para com seus irmãos, mesmo aqueles que te ofenderam. Esse é um processo. Muitas pessoas estão pensando que Deus vai ver só a aparência, que Deus vai ver só a capa. Deus não vai ver, Deus não está vendo isso. Aliás, eu creio que Deus se importa muito pouco com isso. Como eu disse, já uma expressão aqui, que Deus se importa mais com aquilo que eu não consigo ver. Eu estou aqui olhando, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui para o Alexandre. Eu estou vendo o Alexandre aqui, bem vestido e tal. Estou vendo ele aqui, elegante. Mas Deus, ele mede, vamos usar a expressão nossa aqui, Deus, ele mede o Alexandre não por aquilo que eu consigo ver, por aquilo exatamente que eu não consigo ver. Então Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Se você quer ser um vencedor, se você quer ter o seu sonho realizado, você tem que ser aprovado por Deus, mesmo passando por todo esse processo. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Você está nos assistindo também, você tem a oportunidade de ser um vencedor. E a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Se você não viver a palavra de Deus, você não vai herdar as bênçãos de Deus. Não adianta a gente dizer para você: olha, Deus vai fazer tudo para você, independente do que você fizer. Não, a Bíblia não tem essa mensagem. A Bíblia sempre tem uma condição: se você me buscar, se você se esforçar, se você se entregar, com certeza Deus vai te abençoar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e eu quero orar por todos vocês. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós falamos aqui a sua palavra, Pai. Ó Deus, muitas pessoas têm desistido na caminhada. Muitas pessoas, Pai, têm desanimado por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa das dificuldades, Pai. Muitos também, Senhor, têm sido infiel. Ó Deus, mas o Senhor permanece fiel. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra possa quebrantar os corações. Pai, as pessoas que estão, Senhor, ó Deus, vivendo ainda, Senhor, tão distante da realização do seu sonho. Pessoas que estão vivendo ainda, Pai, tão distante, ó Deus, de os seus sonhos se concretizarem. Que o Senhor possa, Pai, através dessa tua palavra, quebrantar estes corações, colocar amor, tirar toda mágoa, tirar todo o rancor, toda a tristeza, ó Deus, toda ferida, tudo aquilo que essa pessoa sofreu, que ela está ainda vivendo aprisionada. Que o Senhor venha libertá-las, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, limpar o seu coração, para que a promessa de Deus, o
plano do Senhor se cumpra na vida dos seus filhos, Pai, porque esta é a tua vontade, que cada um seja abençoado, que cada um tenha o seu sonho, ó Deus, concretizado. Esta é a tua vontade, Pai, mas, ó Deus, nós precisamos que o teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, Pai, para nós conseguirmos caminhar dia após dia, ó Deus, na tua presença. Nós oramos, Pai, por todos aqueles que estão, ó Deus, ouvindo esta palavra, que sejam, Pai, ó Deus, tremendamente impactados pelo teu Espírito Santo e sejam abençoados para a glória do Senhor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Dizemos todos juntos, amém e amém. Deus abençoe você em casa também.